Estão visualizando, gente? Sim, professor. Tranquilo? Beleza, então. Seguinte, Davi e Daniel, mandei lá um negócio que vocês falta vocês fazerem, mandei no WhatsApp de vocês particular, tá? Hoje nós vamos dar mais uma continuidade de alguma coisa, gente. Depois eu vou mandar 2 avaliações para vocês fazerem final de semana, para entregar começo da semana que vem, beleza? Beleza, professor. Tá, na verdade, gente, e também vou estar postando esse material de pneumática. Se tiver faltando alguma coisa, você só me alerta, que no caso eu passo para vocês também, para vocês poderem ajudar a fazer a prova, as 2 provinhas, tá legal? Beleza. Então tá. Ô, professor. Oi. A respeito daquela pesquisa lá, é obrigatório colocar o RA? Se você não tiver, não tem o que fazer. Você não está entrando no site do Senai? Não conseguiu entrar? Alguma coisa, não? Não entrei ainda, professor. É que você sabe aquele telefone que eu pus lá da Bruna? Aham. Ela é a pedagoga. É só você entrar em contato, ela te passa o RA se precisar. Mas se não, vai fazer o quê? É que daí, pelo teu RA, ele sabe de onde e qual que é o polo que você tá, no caso, matriculado. Quando você não coloca o número de matrícula, eles não sabem de onde que você é. Eu vou ver com ela lá, então. Tá? É só dá um toque nela no WhatsApp dela lá, ela te informa, ou ela te dá o número para você acessar o sistema também. Aham. E acessando o sistema, você tem como pegar teu RA, tuas faltas, todas essas coisas, se precisar alguma coisa. Beleza, então, professor. Falou. O Gabriel e o Luiz vão atrasar hoje, que eles estão... teve, no caso, não sei se é acidente, que diabo que ela... na rodovia lá, e eles se atrasou o ônibus deles. Mas tranquilo, ele falou que é para ir tocando. Tá, gente, essa válvula que vocês estão vendo aqui, ó, quando vocês falar que precisa testar alguma coisa, vocês sempre vão encontrar essa válvula, tá? Se vocês não tiverem esse tipo de válvula, vocês vão ter que colocar um T, colocar alguma coisa entre a conexão que vocês estão tentando testar e a alimentação. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu for testar lá, será uma câmara de ar lá atrás para ver se ela está chegando a pressão que é de alimentação, e ela não tiver, no caso, essa tomada de diagnóstico aqui, ou essa tomada de teste, vocês vão ter que, no caso, colocar um T lá para, no caso, tá conectando o manômetro te dá um retorno de pressão que vai estar alimentando o circuito. Quando tem isso aqui, pode ser por engate rápido aqui, ou no caso de rosca, igual vocês estão vendo aqui, é igual um bico daqueles de pneu. Então, vocês conectam ali, é como se eu estivesse com o manômetro verificando qual que é a pressão de alimentação do circuito, tá? O certo, gente, sempre que vocês pegarem isso aí, ó, essa tampa de borracha que vocês estão vendo aqui, é ideal que ela esteja no lugar, senão na próxima vez que vocês forem mexer aqui, ou tá entupido, ou ele vai começar a dar vazamento, porque começa a acumular sujeira aí, tá? Tomem cuidado com isso daí. Vocês vão encontrar isso que sempre vai estar próximo, no caso dos elementos que vocês vão estar atuando. Então, eu tenho lá, por exemplo, os cilindros de roda, as câmaras de ar, né? Aí eu tenho na linha do freio de estacionamento, na freio de serviço, perto da válvula pedal. A válvula pedal também, às vezes ela tem tampão, você só tira os tampão e coloca direto o manômetro também no lugar. Dá para fazer isso também. Porque aí eu estou testando em alguns pontos para ver se, no caso, não tem nenhuma deficiência, vazamento, alguma coisa interna que não está aparecendo. Então, tem que prestar atenção nisso daí, gente. Aqui, ó, isso aqui já está parecendo um manômetro mais antigo, mas, na verdade, gente, são 2 marcadores. Um marcador que é, por exemplo, do freio de estacionamento e um marcador, por exemplo, que é de freio de serviço. O de estacionamento, enquanto ele não chegar na carga mínima ali de 5 kg, ele não libera o caminhão, tá? Então, vale lembrar para vocês aqui que toda vez que ele estiver descarregado de um dia para o outro, vocês vão ter que funcionar o caminhão, esperar ele carregar, senão vocês vão sair arrastando, tá?
E às vezes ele nem sai, porque tiver tão travado lá que não consegue sair. E outra coisa, é um jeito de você estar monitorando, ver se tem pressão, no caso da alimentação. Esse aqui pode ser um sistema igual vocês estão vendo com um ponteiro aqui, mas esses ponteiros já tem alguns sistemas que são digital também, não precisa ser analógico, na verdade, que é aquele sistema que é todo montado na parte interna. Mas a gente pode ter, no caso, já um sistema digital, mesmo com ponteiro. Ou, em alguns casos, eu tenho um sistema digital que é, no caso, com número daí. Vai só apresentar lá um painel que vai falar para você se está carregado ou não está carregado. Tá? Aí depende, no caso do caminhão, que vocês vão estar mexendo. Tá? Ou ônibus, o que for. Ô, professor, Oi. e o Iveco que não tem manômetro? Aí é um pepino, porque na verdade, é até boa a tua pergunta, né? Porque como é que você vai ter que esperar um tempo até liberar o freio de estacionamento, né? Mas ele não tem lâmpada, no caso de indicação, alguma coisa? Não, não vi nada assim. Ah, ele tem tipo assim, ele acende só o símbolozinho do estacionário Certo. ele pisca, daí tipo, você solta o estacionário, aí ele Aham. pisca e precisa de mais ar. Sei. Daí, Aí você aí tem que carregar mais. conforme ele vai, daí você tem que carregar mais, daí ele para de piscar, mas acho que é só isso, porque manômetro não tem nada nele. Isso, vou falar para você, para mim é uma coisa nova. Legal de você ter trazido isso, porque eu não conhecia. É, Na verdade, então você vai ter que ter só um sinal, no caso, uma lâmpada espia, na verdade, que ele está mostrando ali que vai estar carregado ou descarregado, né? Só que, por Aham. outro lado, gente, isso aqui também é um problema, porque você já pensou, por exemplo, ele com vazamento de ar e você não saber se está caindo ou não a pressão? Será que tem alguma coisa que indica que está caindo pressão ou não? Eu acho que não sei dizer se tem. O que a gente me lidou lá é um truquinho. Sei. Mas eu vou dar uma olhada. Eu tenho um monte de material da Iveco. Se eu achar alguma coisa, depois eu passo para vocês. Beleza. Porque eu desconheci isso daqui, tá? Porque eu sei que a maioria dos caminhões trabalham aí, ó, com esse sistema analógico ou digital aí, mas sempre mostrando, por exemplo, a princípio, pro motorista a quantidade de pressão que tem para alimentação, né? Tanto por freio do estacionário, quanto, no caso, o freio de serviço, tá? E existe até os modelos que ele configura, igual aqui está falando que é freio dianteiro e traseiro, mas existe modelo que ele configura para freio dianteiro, traseiro e estacionário. Aí depende, no caso, o caminhão, na verdade, né? O DAF lá mesmo, ele trabalha com 3 configurações, em separado. E ainda, se a gente for ver, se for um cavalo trator, ele tem ainda um reservatório, no caso, nas carretas. Não sei se já prestaram atenção nisso. O Diego, que já trabalhou bastante com esse negócio, já viu isso já, Diego, ou não? Reservatório de ar na carreta? Na carreta. Não vi ainda. Então, que, na verdade, se você pegar já alguns modelos, já tem até freio ABS, no caso, no cavalo, e aí ele tem, no caso, a conexão que você vai, no caso, estar conectando para o freio ABS da carreta também, tá? Eu tive lá em Telêmaco Borba, lá os caminhões que trabalham lá puxando madeira. Então o cara falou assim: nós temos carreta com ABS tanto no cavalo quanto, no caso, na carreta. Aí ele tem o módulo lá no meio da carreta lá que comanda esse negócio, tá? Então ele tem, às vezes, um reservatório à parte só para estar alimentando lá, por exemplo, as carretas na traseira. Se for, no caso, bitruck, né? Bitrem, na verdade, ele vai ter que ter, no caso, um reservatório para uma carreta e para outra carreta separada. Isso assegura, por exemplo, que se eu tiver um problema, no caso de conexão, no caso no sistema, ainda tem um reservatório de ar lá para estar liberando o sistema de freio estacionário, essas coisas todas lá da carreta. Tranquilo? Apesar que, não sei se as carretas mais antigas, se eu não me engano, ela tinha mais o freio só de serviço. Então, ela não tinha um freio assim específico, no caso, só para estacionamento da carreta.
O que está acontecendo com esses caminhão novo hoje, não sei se vocês já viram, ele tem estacionário tanto na tração quanto, no caso, no eixo dianteiro. Se você pegar Scania, DAF, assim, não sei se os Volvo, esses maiores aí com 560, 520, tem já, no caso, esse processo. Porque daí, como trabalha com carga muito elevada, eles acabam, no caso, colocando isso para segurar melhor, no caso, o cavalo, né? Aqui eles vão no limite até de 10, gente, só que aquilo que a gente falou lá, tem alguns excessos lá daqui, igual aquela válvula de 11, se ela ultrapassar essa carga aqui, ela vai acabar disparando. Mas a gente pode até, no caso, colocar para ela disparar um pouco mais cedo, se for o caso do camarada estar fazendo manutenção, né? Válvula de segurança. Isso daqui, acho que todo mundo já viu, deve tá ali na verdade, a válvula de drenagem, é manual essa daqui, ó. É só um pino que vai estar centralizando ali, ó. Ele faz o fechamento. Quando a pressão, no caso, é maior na parte interna, ela vai vedar, no caso, o conjunto. A não ser que eu tenha algum problema, no caso, na válvula, né? Aí vai ter que substituir, tá? Tá vendo que é uma mola só aí que vai estar empurrando ela de encontro na sede, né? Essa daqui, para quem nunca mexeu, tanto a Vabico quanto a Knorr, é extremamente simples, gente. Ela só tem uma lâmina no meio de borracha que ele funciona como um diafragma, tá? E esse diafragma ele vai, no caso, abrir e fechar, no caso, a passagem. Então, ele vai ter uma entrada, depois uma descarga. Então, ele vem, alimenta o circuito, por um lado, e na hora que der o retorno, ou você liberar o pedal de freio lá, ele vai como não tem pressão ou a pressão está equalizada, ele vai, no caso menor, vai empurrar de volta essa pressão e vai descarregar na atmosfera. Tá? Dreno automático, isso aqui pode ser, no caso, aqui está mostrando um Vabico embostando um Knorr, né? E pode ser com comando já, no caso, elétrico, gente. Se eu tenho um comando elétrico, vai vindo uma central que vai estar monitorando se ele já tiver aquela válvula PU, no caso, ou módulo de distribuição de ar. Quando chegou a pressão, no caso de trabalho, tá? Ele vai mandar um sinal para, no caso, em alguns casos, ele está drenando ou eliminando a água, a umidade, no caso do sistema. Tá? Hardex, de 2 vias aqui, 2x2, a gente está vendo aí que ela está próximo de uma válvula relé, tá? Deixa eu puxar um negócio aqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar, que é um vídeo desse funcionamento dessa válvula, tá? Onde ela vai estar trabalhando para vocês estarem entendendo. Só um minuto. Ele não tem som, gente. É só para vocês verem como é que ele vai estar funcionando e vai fazer a drenagem, tá?
Estão conseguindo visualizar? Sim, sir. Aqui vocês já estão vendo que ele tem um comando elétrico aqui, no caso, para estar fazendo. E já tem a saída, no caso, para as lâmpadas traseiras também lá. Sinalizando que o cara está pisando no freio, né? Esse reservatório de umidade está jogando, regenera e joga água fora. Então, gente, o sistema da válvula Hardex aqui, ela vai estar dando comando e mandando, no caso, para esse filtro secador, tá? Aí vocês vão ver aqui, ó. Ele está falando aqui que é utilizada pela Randon, na verdade, aqui, ó. Inibe freio no caso de serviço no terceiro eixo suspenso, conecta a válvula relé através do NIPLE, pressão mínima de trabalho 3,8 e pressão máxima de trabalho 12, no caso bar. Somente para veículos com terceiro eixo, tá? Aqui, quando vocês falarem, por exemplo, que eu tenho uma válvula de nível, para que eu tenho essa válvula de nível? Eles arriscam aí ou não? Aonde que eu vou usar esse cara aí? Já viu isso, Diego? Não, professor. Então, tanto você aí quanto o pessoal que está trabalhando, estiver dando uma olhada lá, vendo na linha, quando os caras falar que tem suspensão a ar, essa válvula aqui, ela controla a altura, no caso, que vai estar trabalhando. Então, na hora que o cara for fazer uma regulagem no sistema, no caso de pneumático, então, para ele equalizar e deixar a mesma altura o eixo dos dois lados, ou a parte da câmara, no caso de absorção de impacto, vocês têm que, no caso, regular essa haste que aparece aqui, ó. Então, você consegue, através disso aqui, nivelar, no caso, a carroceria, tá? Então, por isso que a gente vai ter essa válvula aqui de nível que o pessoal fala. E outra coisa, a gente já viu que tem válvula moduladora também, depois a moduladora ela está muito relacionada à parte de freio, no caso, já com comando eletrônico. Então, se eu falar assim que tem um freio, no caso ABS, tá? A modulação que a gente fala, ela vai aumentar e diminuir a pressão no circuito para, no caso, não travar a roda na hora da frenagem, tá? Se a gente pegar isso aí e pôr na prática, o que que é? O sensor que é colocado na roda, ele capta a velocidade da roda. Se a roda tender a travar, o que a modulação, a válvula moduladora vai fazer? A válvula moduladora recebe a informação, fala que é para modular. O que é? Diminuir a pressão. Quando ela diminui a pressão, ela volta, no caso, o quê? Andar, girar. Então, e o que eu garanto com isso? Eu garanto, no caso, uma melhor estabilidade
no caso de frenagem, e assim como eu garanto, no caso, um menor espaço de frenagem. Onde, se, por exemplo, eu exigia lá que eu ter 70, 100 metros para frenagem, usando esses métodos aí, vocês vão ver que, como ele não arrasta, ele vai, no caso, de minimizar ou diminuir esse espaço. E aí vem uma série de coisas que vai, as consequências para melhoramento, que seria o quê? Vai melhorar a dirigibilidade, vai melhorar desgaste de pneu, porque quando a gente trava pneu e ele estiver em velocidade, vocês vão ver que ele vai deixar o pneu quase que quadrado, dependendo da situação, né? Então, a função aí também auxiliar nessa questão hein, também a dirigibilidade, que a gente fala que é a válvula de controle, no caso, de estabilidade direcional. Vai estar interligada junto com o sistema de freio. Tá? Não sei se vocês já viram, por exemplo, se eu pegar um veículo, vamos pôr um veículo, não vamos pôr só o caminhão, porque você vai fazer uma curva, quando ele tende a sair de traseira, tá? Começa a rodar, a roda que vai ter que, no caso, frear é a roda oposta, no caso, ao que ele está deslizando. Então, ele vai segurar a roda do lado de dentro, tá? E a mesma coisa, se o carro tende, ou o veículo tende a sair de frente, tá? Ele vai sair de frente para a direita ou para a esquerda, é sempre o oposto que ele vai acontecer, por exemplo, a frenagem para ele estar corrigindo. Tá? Só que isso aí, igual eu falei para vocês, com a eletrônica, a utilização desses componentes, a resposta, no caso dinâmica que a gente tem do sistema, é muito rápida. Então, você não tem como, por exemplo, ter um reflexo, por exemplo, para trabalhar milhares de vezes no segundo, tá? Já a parte elétrica ou o comando, no caso elétrico, vocês vão ver que a resposta que ele tem é muito rápida. A gente fala de monitoramento na parte eletrônica desses caras aqui, vocês vão ver que quando você pisa no freio, ele vai dar um retorno para a central e a central manda modular. Quando ela manda modular, às vezes parece o que vai acontecer? Que o pedal de freio oscila. No sistema a ar não aparece isso tanto porque você tem um sistema, no caso, que é pressurizado fora, um reservatório. No sistema hidráulico, se vocês fizerem isso, vocês vão sentir a modulação no pedal, porque vai existir, no caso, uma bomba hidráulica que ela vai pulsar. Quando ela pulsar, vocês vão ver que você sente no pedal. Não quer dizer que o disco, ou se não, o próprio tambor de freio esteja torto. Porque tem muita gente que pensa assim, tá, no caso, oscilando o pedal, tá torto aqui o sistema de freio. No caso, está empenado, alguma coisa assim, ovalizado. Não, é porque o sistema, no caso, está atuando, tá? Na hidráulica é tão violento isso aí que se você sente até, por exemplo, o motor elétrico que aciona a bomba hidráulica funcionando no momento, tá? Então, se vocês escutarem um ruído assim que não é adequado ou diferente na hora de uma frenagem violenta numa caminhonete, uma 3/4, alguma coisa que já tem esse sistema de freio com controle eletrônico, vocês vão ver que não é um negócio que está estragado, é um negócio normal, tá? Tem que prestar atenção nisso daí. Aqui, assim como na hidráulica a gente tinha lá uma válvula sensível à carga, aqui a gente também tem uma válvula sensível à carga, no caso pneumática. Isso quer dizer, essas válvulas sensíveis à carga, ela pode, no caso, estar conectada à suspensão, ou se ela estiver na suspensão mecânica, tá? Para fazer a distribuição, no caso da frenagem, na hora de uma frenagem de emergência. Porque aquilo que eu falei para vocês, se eu frear demais, por exemplo, a parte dianteira de um caminhão ou do cavalo que for,
a tendência dele é jogar o peso que está lá atrás tudo para frente. E aí, se a carga estiver solta, pode, no caso, dar uma guilhotina na cabine, tá? Por outro lado, quando a gente tem essas válvulas sensíveis à carga, aqui ela vai fazer a distribuição ou equalização, por exemplo, da pressão, tanto na dianteira quanto na traseira, para não ocorrer esse deslocamento de carga. Tá ok? Ok, sir. Aqui é questão de conexão, de engate rápido. Hoje, vocês devem ter visto já um monte lá, no caso, nos caminhões que vocês estão trabalhando. Hoje o cara só chega lá, ele empurra, no caso, o encaixe que tem lá, empurra a mangueira e ela conecta e desconecta. Nesse sistema de flangeamento, igual vocês estão vendo aqui, que é essa daqui, que é uma deformação, esse cara aqui tem que cortar, no caso, a mangueira para ela desconectar. Quando eu tenho engate rápido, não, gente. O engate rápido, o que vai acontecer? Eu só empurro a mangueira plástica, ela vai travar, no caso, no conjunto, e facilita aí, no caso, a troca, a manutenção, quando a gente precisa fazer uma desmontagem rápida de cena. A gente chama de os engates rápidos no caso do conjunto, tá? Isso aqui vocês vão encontrar que faz muita manutenção. Por quê? Porque, na verdade, esse que está com, no caso, um achurado diferente aqui, ó, parece que quadriculado, é o meu diafragma, tá? Esse diafragma, gente, ele fura com facilidade. Por quê? Na hora que pressuriza lá, vocês estão vendo que essa parte preta aqui de dentro é o êmbolo que eles chamam. Ah, o êmbolo está aqui. Na verdade, vai empurrar tudo isso aqui para frente. Empurra essa haste que vai conectada na minha catraca e a catraca vai acionar o eixo que vai do S, tá? Conforme vocês vão trabalhando aqui, ele vai calejando a borracha. A borracha, vocês estão de ver que ela tem um formato aqui que ela, na hora que empurrar isso aqui, ela vai deslocar. Então, ó, ela inverteu o sentido. Na hora que ela inverte o sentido aqui, ela vai, no caso, fadigando aqui onde que ela tem essa pressão. E quando fadiga essa pressão aqui, chega um ponto que ela rompe. Aí eu começo a ter um vazamento interno. Esse tipo de câmara de frenagem aqui não tem problema nenhum. Vocês podem desmontar ele a hora que quiser, até lá embaixo do caminhão, se tiver como fazer isso. Mas se for uma câmara de frenagem ou um cilindro de frenagem tri-stop ou duplo, que o pessoal chama, esse já não tem condição de vocês fazerem embaixo, porque é aquilo que eu falei para vocês. Vocês vão ter que desmontar ele num ambiente enclausurado. Tá? Evitando, por exemplo, de dar uma bordoada, soltar aquela mola e pegar, no caso, na cara de alguém. Esse aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, é um parafuso de cada lado. E no caso, esse aqui é as algemas, ou se não, a abraçadeira que segura, tá? E aqui, ó, eu posso ter a minha tomada de diagnose aqui ou tomada de diagnose aqui embaixo. Tanto faz, eu posso inverter ela ou um ou outro, e no caso eu posso também trocar a posição, se eu quiser, do flexível, que vai ligado à carroceria. Porque o flexível ele vai ter que estar aqui porque a suspensão trabalha, né? Ele não vai trabalhar, no caso, rígido. Se ele trabalhar com alguma coisa rígida, que vai quebrar, tá? Então, vendo por esse lado aí, vocês vão ter que ter, no caso, uma tubulação que vai, no caso da câmara, até a tubulação de distribuição ou da válvula que tiver ali, no caso, uma tubulação flexível. E esse aqui é aquilo que a gente viu lá no começo. É, no caso, um cilindro combinado. Tá? Esse cilindro combinado, o que, que é? É um freio de estacionamento, ou emergência, e o freio de serviço. Tá? Aqui, nós temos... pode-se dizer que, no caso, 3 êmbolos. Tá? Esse êmbolo que a gente fala aqui, ó, esse cara aqui, entre ele, no caso, e esse conjunto, vai existir, no caso, também um diafragma. Entre ele e esse outro cara aqui também existe outro diafragma, tá?
E no meio desse cara aqui tem um acionamento, no caso do conjunto. Então, quando você carrega o sistema, o que, que vai acontecer? Essa haste aqui, ela vai encolher esse conjunto inteirinho, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que isso aqui funciona ao contrário? Quando está acionado o sistema, o que, que acontece? A pressão está vindo aqui e colhe toda essa mola. Quando está desacionado o sistema, ele vai, no caso, descarregar o ar aqui e a parte mecânica, que é essa mola aqui, vai fazer a frenagem. Vai empurrar essa haste inteirinha aqui para frente e vai frear. Ah, senhor, mas está freando só o freio de estacionamento? Não, ele está empurrando o freio de estacionamento mais o freio de serviço para estar, no caso, acionando. Quando vocês, no caso, carregarem o sistema ou liberar o freio de estacionamento, você vai ter que pressurizar o circuito, ele vai encolher só a mola, e aí eu tenho o deslocamento, no caso, dessa haste em função, no caso, do quê? Da pressão gerada, no caso, de alimentação. Tá ok? E vocês estão vendo aqui que a mola interna tem aqui aproximadamente de 900 a 1.000 quilogramas de força aqui. Isso aqui, se escapar, gente, é acidente na certa. Então, tomem cuidado aí em relação quando for fazer um socorro, o cara reclamar que tá algum problema no caso disso daqui, tá? Porque acaba, no caso, tendo aí sérias, no caso, consequências. Eu já vi muito caso, por exemplo, de quando a carcaça não é feita, no caso, moldada de aço aqui, ele quebrar, porque a mola, ela estende, na hora que ela estende, ela acaba dando pancada. Quando ela dá pancada, ou ela quebra, no caso, essa parte externa, ou ela quebra essa parte interna aqui do eno, tá? Quando acontece esses troços de quebrar desse jeito aí, os caras vão lá e trocam a câmara de frenagem inteira aí, ó, tri-stop. E aqui vale lembrar para vocês, já que nós estamos vendo aqui, ó, vocês estão vendo que aqui tem um garfo, ou forquilha, que o pessoal fala. Essa contraporca que aparece aqui, eu posso regular ela, o comprimento, por exemplo, dele. Esse parafuso aqui, ele só está mostrando aqui porque tem, mas ele fica acoplado no próprio, no caso, conjunto aqui, ó. Então, na hora que eu for fazer um socorro, é só eu, no caso, pegar e apertar esse cara aqui para liberar o freio de estacionamento. Caso o motor não esteja funcionando, alguma coisa assim, tá? E para caminhão, vocês vão ver que tem que tirar o cardan, que senão vai começar a dar excesso de gelo na caixa e danifica, no caso, a caixa de mudança, no sentido de rotação oposto. Tá ok? Pessoal, eu acho que nós vamos parar por aqui. Eu vou passar o material lá para vocês. Aí vocês dêem uma olhada. Se tiver alguma dificuldade, entre em contato. Eu vou pegar e vou passar esse material que nós estávamos usando aqui já também no WhatsApp do grupo, tá? E façam tranquilo. Se tiver alguma dúvida, pode consultar o material. Eu vou passar esse daqui. E eu não sei, acho que o de hidráulica e pneumática já foi passado, né, Diego? Você que pegou tudo lá? Já, de hidráulica e pneumática já. Então, vou passar esse agora do freio que nós estamos trabalhando, tá? E passar o de freio hidráulico também, se for o caso, porque eu vou passar 2 avaliaçõezinhas para vocês fazerem no final de semana. Beleza? Beleza. Beleza. Então tá joia, gente. Bom final de semana para vocês, né? E se cuidem aí. Até mais, professor. Bom final de semana também. Tá joia. Falou. Daniel, você e o Davi, vê lá. Vai ficar com 3 coisas para fazer final de semana. Manda para mim.